Olá, eu sou a Melissa e vou mostrar como resolver os exercícios de estatística descritiva no Excel. Então, vamos calcular as medidas de posição, medidas de dispersão, a simetria Pearson para os dados agrupados sem classe. Então, aqui é muito legal que vocês façam antes essa tabela assim, para ficar mais fácil organizar os dados e vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Então, estes aqui são os dados do exercício 1 de estatística descritiva, que eu fiz um vídeo já mostrando como resolver ele. Então, primeiro vamos fazer a soma da frequência. Então, total de amostras que nós temos. Seleciona os dados, clica aqui em autossoma. Pronto. Já apareceu aqui a soma das frequências. Agora, a frequência acumulada, você dá um igual. Então, ela é a somatória das frequências, anteriores. Então, aqui só temos uma, só 25. A de baixo, igual, ao 25 mais 58, Só que para automatizar a planilha, a gente vai fazer a frequência da linha que a gente quer, mais a frequência acumulada anterior. Então, vai dar na mesma conta, só que a gente pode agora puxar para baixo, aqui. Então, dá um Ctrl Z. Você clica aqui na célula, vai ficar verdinho assim. Vai ter um quadradinho aqui e o mouse vai ficar diferente, vai ficar igual uma cruz. Não sei se aparece aqui no vídeo, mas ele ficou tipo igual uma cruzinha. Você vai puxar realmente para baixo e ele vai replicar a fórmula em tudo e replicar mudando os valores. Então, aqui já calculou tudo certinho, como a gente precisava. Agora a gente precisa multiplicar a variável pela frequência, então, igual, clica na variável, clica no asterisco, que é a multiplicação, clica na frequência. Bem simples. Puxa de novo, prontinho. A gente também precisa dessa autossoma aqui. Então, de volta, com autossoma, apareceu. Agora, para calcular a média, deixei aqui como é que faz. Essa fórmula aqui, Então, como a gente já tem essa autossoma aqui, é só clicar somatório, barra para dividir, pelo total da nossa amostra. Dei um Enter, prontinho, a autossoma já apareceu. Só que no Moodle de vocês, tem que arredondar sempre para 4 casas. Ah, mas aqui já está arredondado, Melissa. Só que aqui está arredondado só esse valor. Então, as próximas contas que a gente usar a média, ele não vai arredondar. Então, para que ele arredonde sempre tudo, a gente tem que dar uma head aqui. Então, a head, eu escrevi a head, aí apareceu aqui, a fórmula. Para eu selecionar essa fórmula, clico com a tecla do Tab, ou dou um duplo clique aqui e ele seleciona a fórmula. Então, ele está dizendo aqui para mim. Primeiro eu tenho que pôr o número que eu quero, então já está ali a fórmula. E depois o número, dá um ponto e vírgula, e o número de dígitos. Aqui são 4, que a professora pede no Moodle de vocês. Então, fecho parênteses, dou um Enter, calculo a média arredondadinha como a gente precisa. Agora aqui, a gente precisa do valor absoluto, da subtração do x menos a média, vezes o NI. Então, para calcular o valor absoluto, absoluto no caso é o módulo, Eu falo absoluto porque essa já é a fórmula. Então, é a ABS, de novo, tab, Ele abriu um parênteses aqui. Que número que eu quero que esteja no módulo? Então, eu quero que seja a variável menos a média. Eu vou fechar o parênteses, asterisco, a frequência, NI. Deu Enter. Só que se eu puxar aqui para baixo, olha o que vai acontecer. Calculou, só que, tá vendo? A média foi indo para baixo junto. Então, para isso não acontecer, a gente vem aqui, clica aqui em cima da média, E dá um F4. Deu um F4, ele vai fixar essa célula da média. Então, vai aparecer esse cifrão aqui na frente do F, na frente do 14 aqui, Porque é a célula da média. Então, agora ele fixou essa célula. Então, puxando para baixo, aqui, ó, tá fixado, viu? Qualquer um que eu clicar vai estar fixada a média. A gente precisa de novo somar esses valores aqui. Então, você clica aqui no do lado, porque já somou, Aqui já somou aqui. Então, de novo, apareceu a cruzinha, puxa pro lado,
Pronto, somou aqui também. E por último, a gente precisa do NI, então, da frequência. Opa, clicar igual. Então, a frequência vezes a variável menos a média, de volta F4 na média. E a gente precisa elevar isso aqui ao quadrado. Então, para elevar ao quadrado, você clica no acento circunflexo 2. Então, aqui ele elevou ao quadrado, que está no parênteses. Demos um Enter. Puxa de novo para baixo. Pronto, tudo calculadinho, certinho. Puxou a soma, somou de volta o que a gente precisava. Então, aqui para calcular a mediana, essa é a fórmula. Como calcula, né? Só que dá para fazer uma fórmula aqui no Excel, só que é muito mais complicado. E a mediana é só você olhar a posição que você precisa, né? Então, a gente já calculou a frequência acumulada. É só a gente olhar aqui, que é muito mais simples. Então, a gente precisa do xn/2, então, vamos só botar um n/2 aqui, pra gente saber qual que é. Então, esse aqui é o n/2, 231. Então, essa é a posição. A gente precisa na 231 e na 232. Até a variável 2 aqui é a posição 230. Entre as posições 231 e 335, a variável é igual a 3. Então, os dois valores que a gente precisa são a variável 3, né? É correspondente à variável 3. Então, a mediana vai ser 3 mais 3 sobre 2. Então, vai dar 3 a mediana. Agora, a moda também, né? É só olhar aqui o valor com maior frequência e a variável que ele vai corresponder. Então, aqui vai ser 2. Mas tem um jeito que não é tão difícil assim, uma fórmula, né? Que automatiza isso já. Então, igual igual índice dei um tab no índice, a matriz que eu quero, matriz da variável, número da linha a gente vai usar a variável corresp, o valor que eu estou procurando o maior valor da frequência. Então, máximo, frequência, vou trabalhar aqui em cima que fica mais fácil. Fechou. Agora aqui, matriz procurada. Estou procurando na matriz frequência. O tipo de correspondência é que 1 é menor do que, 0 é correspondência exata e 1 é maior do que. Então, a gente quer correspondência exata. Clico aqui no 0, 2 cliques, foi. Fechar todos os parênteses que a gente abriu e dá um Enter, pronto. A moda é 2. Então, aqui já está automatizado para sempre deixar a moda certinho. Agora, a amplitude também está aqui, né? É bem simples, é só... Você pode fazer de dois jeitos, né? Um igual, e aqui o último valor menos o primeiro, calcula a amplitude, né? Só que o que acontece? Quando a gente tiver tabelas com menos linhas, ele não vai dar certo, porque daí a última linha não vai ter valor nenhum. Então, a fórmula não vai ser automatizada para todas as tabelas que a gente fizer. Então, para automatizar isso, a gente dá um igual, vai na fórmula máximo, a gente seleciona, né? Acho que é o máximo da nossa variável, menos o mínimo, então a fórmula mínimo, tab de novo, da variável. Pronto, agora não importa quantas linhas tiver, vai dar sempre certo. O desvio médio, como a gente já fez daquelas tabelas, ele vai ser bem simples de calcular. Então, vai ser simplesmente igual a essa coluna aqui, o total dessa coluna, dividido pelo N. Então, já calculamos. Vou colocar um arred aqui antes, para ter certeza de que ele vai arredondar certo todos os próximos cálculos. A variância também é super simples, porque a gente já está tudo pronto. Ela vai ser igual agora ao total dessa coluna aqui, dividido pelo N. Acho que aqui não peguei errado. A variância é essa coluna aqui, né? Porque ao quadrado. Isso mesmo. Não é dividido por N, né? É N menos 1. Então,
Aqui eu dou um parênteses, n menos 1. Tá? Foi. Então, bem mais rápido do que você fazer na mão todas essas contas, né? Já fica bem automatizado. Arredondei de volta, uma rede de 4 casas. Agora, o desvio padrão é a variância, a raiz da variância, né? Então, eu já vou pôr uma rede aqui antes. Eu quero arredondar a raiz, então, a fórmula raiz. Opa, tem que ser com acento. Aqui. Fórmula raiz deste número aqui, né? Da variância. Então, fecha parênteses. 4 casas do RED. Calculado. O coeficiente de variação, ou CV, é igual ao S, então, ao desvio padrão, sobre a média, né? E por que eu não multipliquei por 100? Opa, aqui já estava. Então, de vocês vai aparecer assim, né? 0,52. Então, você pode multiplicar por 100, ou você pode clicar aqui em cima, aqui, ó, nesse percentual aqui. Então, ele já vai dar a porcentagem certinho, ó, 52. Clica aqui para aumentar as casas, depois a vírgula, para aparecer 4 casas, que é como vocês precisam pôr no Moodle. Sempre importante lembrar disso. Então, o coeficiente de assimetria Pearson está aqui, né? Vai ser igual a 3, asterisco, a parênteses, x barra, que é a média, menos o MD, que é a mediana, fecha parênteses, barra, o S, que é o desvio padrão. Então, prontinho, assimetria Pearson calculada. Agora, a gente tem vários parâmetros aqui para o coeficiente, né? Para a gente dizer como é que é esse gráfico, né, desses nossos dados. Então, para a gente não ter que ficar analisando os dados, né, o Excel também consegue fazer isso automaticamente. A gente tem que usar a função C. Então, igual C, o teste de lógica. Então, primeiro vamos calcular esses 3 testes aqui. Então, o teste é se o módulo do nosso coeficiente é menor do que 15, primeira coisa, né? Então, módulo, lembra? ABS do nosso coeficiente tem que ser menor ou igual a 0,15, ok? Valor verdadeiro. O valor verdadeiro vai ser, se ele for menor do que 15, dados simétricos. Então, a gente abre aspas e escreve dados simétricos. Fecha aspas. Agora, se for falso, né? Se for falso, a gente tem mais 2 possibilidades. Então, temos que abrir um novo C. Então, pus o ponto e vírgula, C de novo. Teste lógico, mais uma vez. O valor absoluto do nosso coeficiente. Fechei parênteses. Valor verdadeiro. Opa, não terminei o valor lógico aqui. Sim, Excel, isso vou arrumar. Então, o teste lógico é se o valor for agora maior ou igual, porque fica mais fácil, a 1. Então, aqui, né, maior ou igual a 1, vai aparecer o quê? Assimetria forte. Então, assimetria forte. Agora, o valor falso não é nenhum nem outro, né? Nem maior nem menor. Então, ele está entre, né? Está entre 0,15 e 1, assimetria moderada. Então, assimetria moderada. Fecha parênteses. Mais um. Prontinho. Então, esse aqui é uma assimetria moderada. Agora, vamos dizer se ele está à esquerda ou à direita. Igual C de novo. Então, se agora o nosso coeficiente, não é mais o módulo, for menor do que 0, o valor verdadeiro que vai aparecer vai ser à esquerda. O valor falso, então, se ele for maior do que 0, né, vai ser aspas, né, à direita, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Prontinho, agora já deu. Nosso coeficiente, nossa assimetria, né, é uma assimetria moderada à esquerda. Então, isso já ficou automatizado. Para qualquer tabela, já dá direto isso, não precisa ficar analisando os dados.
Bom, então esses foram os cálculos para os dados agrupados sem classe. E a gente já percebe como fica muito mais fácil de calcular do que na mão. Então ajuda bastante durante os exercícios e principalmente durante a prova.